Meus queridos e amados irmãos, minhas irmãs, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais este momento, por mais essa oportunidade de poder compartilhar um texto da Palavra de Deus com você. E temos nesta noite, são exatamente 22 horas e 25 minutos, do dia 24 de outubro de 2025. E creio eu que Deus tem uma palavra para a tua vida, para a tua alma nesta noite, um texto bastante conhecido nosso. Já me encontro em espírito de oração, orei um pouco antes, e creio que Deus, por amor do teu nome, vai estar alcançando a tua vida nesta noite, através desta palavra, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, e versículo de número 6. Evangelho de João, capítulo 14, e versículo de número 6. Eu gosto muito dessa mensagem, eu gosto muito desse texto do Evangelho de João, no capítulo 14, porque Jesus ali, ele, em uma das suas últimas orientações aos discípulos, ele libera uma palavra de consolo e conforto aos corações, pois Jesus estava anunciando que estava se aproximando já o dia da crucificação, e ele sabia que os discípulos ficariam tristes, então ele libera uma palavra que começa no verso 1, dizendo: não se turbe o vosso coração. E essa palavra, ela é muito forte. Cada vez que a lemos, cada vez que a ouvimos, nós entendemos que Deus está ministrando uma palavra de consolo e conforto para a nossa alma. Mas eu quero ministrar, segundo a vontade de Deus, no versículo de número 6, que diz assim, aliás, versos 5 e 6. Para entender o 6, temos que ler o 5. O verso 5 diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja Deus. Amados queridos, hoje nós estamos vivendo dias, tempos difíceis, em que a humanidade fica em total desespero e ansiedade, procurando uma saída para o seu problema, procurando um caminho para solucionar com mais rapidez, de repente, um problema que ele esteja ou ela esteja passando. Mas quando eu leio esse texto, a resposta de Jesus a Tomé, a primeira lição que eu aprendo é que o Senhor Jesus, ele esteve lado a lado com os seus discípulos durante 3 anos, ensinando, mostrando o caminho, e os discípulos tiveram o privilégio que nós não temos, de tocar em Jesus, por enquanto, de ver Jesus face a face, de ouvi-lo e ver ele operando sinais e maravilhas assim, de forma muito especial. Ainda assim, Tomé questiona Jesus, quando Jesus fala: vocês sabem, vocês conhecem o caminho. Jesus disse: vocês conhecem o caminho. No verso 4, ele diz: mesmo vós sabeis onde vou e conheces o caminho. E Tomé vai e diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Olha só que coisa interessante. Então, a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que eu preciso entender, como diz Oséias, que há uma necessidade muito grande de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E isso nós só vamos alcançar através da leitura da palavra de Deus, da meditação da palavra de Deus, da leitura das Escrituras, vamos colocar assim, e sempre com espírito de oração, compreendendo sempre que o autor da Bíblia é Deus. Quem inspirou os homens foi o Espírito Santo. Então, cada vez que vamos examinar as Escrituras, estudar a palavra de Deus,
Eu preciso pedir a esse amigo, eu o chamo de amigo, Espírito Santo, que se revele a mim através da tua palavra, me dê sabedoria para compreender a palavra do Senhor, sempre obedecendo o contexto, para que eu possa, assim, viver uma vida, entre aspas, sossegada, diante de tantas tribulações, de tantas dificuldades que nós vemos no nosso dia a dia. E quando Jesus disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso mostra para nós algo muito interessante. Quando ele aponta para si mesmo, dizendo, eu sou o caminho, significa que existem vários outros caminhos. Ele diz também, eu sou a verdade, então isso significa que existe a mentira. E ele está dizendo, eu sou a vida. Então ele está também deixando claro que existe a morte. Ou seja, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E nós temos vários textos na Bíblia que nos exorta a trilhar pelo caminho do Senhor Jesus. Tem um texto que eu gosto muito, 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 Salmos 18, verso 30, onde o salmista diz que o caminho de Deus, o caminho do Senhor, ele é perfeito. O caminho do Senhor é perfeito. E tua palavra provada. E ela se torna um escudo para aqueles que nele crê, para aqueles que nele confiam. Então, e por mais que pareça complicado, tem um outro texto também, que é Mateus capítulo 7, eu quero compartilhar com você, verso 13, se não me falha a memória, vamos conferir aqui. Mateus capítulo 7, verso 13. Meu amigo me trouxe a memória, eu quero ler aqui com os irmãos. Mateus capítulo 7, verso 13, que diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Olha só, um texto bastante interessante para nós. Jesus diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Aí nós deparamos no nosso dia a dia com duas opções, dois caminhos, duas portas, e normalmente o nosso eu, ele nos impulsiona a trilhar pelo caminho largo, espaçoso, como quem diz, aqui é mais tranquilo. É como se Deus colocasse à minha frente um caminho, uma estrada asfaltada e uma estrada cheia de lama. É óbvio que eu, de mim mesmo, humanamente falando, eu ia escolher o asfalto. Mas a Bíblia diz que aquilo que parece ser complicado é por ali. É esse o caminho que vai nos conduzir à vida. É esse o caminho que vai nos levar a alcançar a vida que Jesus tem para nós. A porta estreita é a porta da dificuldade, é onde você e eu, é onde nós não podemos dar jeitinho, é onde nós precisamos buscar viver de forma justa, compreendendo que aquele que nos justifica, né, os seus olhos é sobre toda a terra e ele contempla todas as coisas, ele contempla os bons e os maus, segundo Provérbios capítulo 15, verso 3, que os olhos do Senhor é sobre toda a terra. Então nós precisamos entender que cada vez que eu me deparo com uma situação adversa, isso não significa que é o fim e que Deus não está ali. Ao contrário, aquilo que vai exigir de mim, entre aspas, um sacrifício, aquilo que vai exigir de mim um esforço a mais, com certeza, vai ser benéfico para a minha vida espiritual. Vai ser bom para a minha vida. Porque estreito é o caminho, e são poucos que entram por aí, porque ninguém quer o caminho estreito. Está todo mundo buscando um caminho amplo, largo, ao invés de pisar na lama, pisar no asfalto, né? Mas a Bíblia diz que o caminho do Senhor é perfeito. Moisés, escrevendo Deuteronômio para Israel, ele diz, eis que ponho diante de vós dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Aí ele dá um conselho, escolha, pois, o caminho da vida e viva. E esse caminho é Cristo. Não há saída.
Meu irmão, não há saída. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Nós temos ouvido aí muito sobre acordo de paz entre nações, acordo de paz, e dá a impressão que o mundo vai melhorar, mas tudo isso é bíblico para que nós venhamos entender que Jesus está voltando. Jesus está voltando e em breve o anticristo vai se manifestar. Em breve o anticristo vai se manifestar na primeira parte com uma falsa paz, onde todo mundo vai achar que, nossa, tá bom demais, tá tudo tranquilo, tudo em paz, mas quando venceu a primeira parte desse tempo, que é os 3 anos e meio, aí começa a correria, aí começa a tribulação, aí começa o sofrimento. Por isso Jesus está dizendo, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Há um provérbio popular aí fora que dizem que todo caminho leva o homem a Deus. Eu vou falar algo para você. Todo caminho, independente de qual seja, certamente vai levar o homem diante de Deus, mas diante do tribunal de Cristo. Agora, a vida com ele, a vida eterna, não. O caminho é Jesus. Como ele mesmo diz no texto, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, eu preciso reconhecer Cristo como uma porta. Deixa eu ler com você João 10, 9. Eu preciso reconhecê-lo como a porta da salvação. O verso 9 diz assim, Evangelho de João, capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e achará pastagem. Olha só, se alguém entrar por mim, não existe outra saída, não existe outra porta. Querido, só Jesus para mudar a nossa vida e nos garantir vida eterna. Não estou falando para você que entregar a vida a Jesus vai mudar no sentido de não vai ter mais problema, ao contrário. Pelo fato de você entregar a tua vida a Ele, o adversário vai se levantar contra você. Mas, como diz lá o Salmo 18, verso 30, que o caminho de Deus é perfeito, que a sua palavra é provada. E a palavra de Deus é escudo para aqueles que nele confiam. Ou seja, eu tenho certeza que independente, querido, de qual seja o vento, o ataque, a tribulação, Jesus Cristo é e sempre será o meu escudo, enquanto eu tiver como Senhor e Salvador da minha vida e da minha alma. Eu preciso entender isso. Diante de nós surgem vários caminhos, várias opções, mas eu quero compartilhar com você nesta noite. Atos 4:12, deixa eu ler aqui. Pedro fala para as autoridades de uma forma muito ousada, e ele diz, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo é o Senhor. Ele pode te curar se Ele quiser, Ele pode abrir uma porta de emprego para você se Ele quiser, Ele pode abençoar a tua vida financeira se Ele quiser, Ele pode restaurar seu casamento, e Ele quer isso. Ele quer restaurar a tua família, Ele quer isso, Ele pode. Aquilo que parece impossível para nós, é possível para Deus. Aquilo que muitos dizem que é o improvável, isso jamais acontecerá. Deus pode operar sim o improvável, porque Ele é Deus. Ele é Deus, e não há quem resista um comando desse Deus. Não há quem resista, querido. Não há enfermidade que resista ao comando desse Deus quando Ele diz sai. Não há. Eu preciso acreditar e confiar. Você precisa, nós estamos vivendo, volto a repetir, os últimos dias na face da terra. Parece brincadeira, que é isso, pastor Cosme? Mas é a verdade, amados. É a verdade, vamos examinar as Escrituras, vamos começar a entrar na escatologia para a gente entender tudo isso que começou a acontecer. Dá a impressão que tudo vai ficar top, vai ficar 10, sereninho. Ao contrário. Ao contrário. Nós precisamos estar atentos. De repente você que ainda não entregou a tua vida ao Senhor Jesus.
Tome essa decisão hoje, aí onde você está, e procure uma igreja evangélica mais próxima da tua casa e diga, olha, eu aceitei Jesus ouvindo um pastor ministrando num vídeo, olha, eu entreguei minha vida para Jesus e eu quero aqui confessá-lo diante dos homens, que eu aceito Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e da minha alma. Não há outro caminho. O mundo oferece muitas coisas que nos chamam a atenção, mas Cristo nos oferece vida eterna. E Ele quer te chamar de amigo. Deixa eu compartilhar aqui, desceu, vou compartilhar João 15. Deixa eu ver se eu acho aqui a tempo para compartilhar com você. A hora passa muito rápido. João 15. Aqui, João 15, 15. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Olha só que coisa maravilhosa. Ele quer te chamar de amigo. Ele nos chama de amigo. Olha, o verso 13 é assim, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Eu sei que eu sou falho, sou errante, sou um pecador arrependido, sim, mas Jesus Cristo me amou quando eu ainda estava enterrado no lamaçal de pecado. E com você não é diferente. De repente você é rejeitado pela sociedade, de repente até dentro da tua casa você é rejeitado, mas Jesus Cristo está com os braços abertos para te receber. Reconheça-o como Senhor e Salvador da tua vida. Deixa eu ler Provérbios 3 aqui para você, para nós, né? É para nós que Deus tá ministrando nesta noite, é para mim e para você. Provérbios, capítulo de número 3, diz assim, ó, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Aí o verso 5 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. De repente eu não sei como é a tua vida, eu não sei como você está, não sei quem é você, mas de repente todo mundo diz que você não tem jeito, que você não vale nada, que você não presta. Mas quando você toma posse, quando você reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, Ele endireita as suas veredas, e quem te viu ontem daquele jeito, hoje vai falar assim, o que houve com ele, o que houve com ela, está diferente. Isso é Cristo em vós, esperança de glória. Receba esta palavra na tua vida, no teu coração, na tua alma. Entregue a tua vida, o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jesus Cristo te ama. Há mais de 2000 anos atrás, ele se entregou naquele madeiro pela minha vida e pela tua vida. Ninguém te ama mais do que Jesus. Pense nisso. Medite naquilo que Deus está falando ao teu coração. Amém? E se Deus tocar no teu coração, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares. Tá? E se Deus te sacudiu aí no seu íntimo, coloque nos comentários aí. Deus fez isso na minha vida. Vai ser sempre para a glória dele. Amém? Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo que seja sobre a tua vida, a tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus.